Se você chegou até aqui, você quer dar um passo a mais na nutrição. Quer atender descomplicado, saber de uma profissional que tem experiência com quase 20 anos de formada, o que deu certo para mim e o que não deu. Acelerar o passo de vocês e dar para vocês o que eu não tive. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru, sem saber por onde começar, como atender, o que a gente deve fazer, quais são os erros. Então eu vou mostrar para vocês quais foram os meus erros, o que vocês podem fazer para acelerar esse processo, para você atender e fazer uma carreira de sucesso, ter muitos atendimentos, uma agenda cheia, se é isso mesmo que você quer, ou se você quer trabalhar de uma outra forma na nutrição sem ser o seu próprio atendimento. Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem o quanto vocês estão com um passo à frente, que já está acelerado esse processo. Quando eu fiz nutrição, não existia a nutrição esportiva, por exemplo, na grade curricular. Então, hoje já tem a grade curricular, a nutrição esportiva, já tem muitas especializações, pós-graduações. Na minha época, nem existia. Eu fui uma das primeiras, na minha turma ali, tinha 70 alunos, eu fui uma das 3, né, a fazer nutrição esportiva. E tive que fazer minha especialização no Rio de Janeiro, porque nem existia em outro lugar. E era isso que eu queria. Eu tinha como definição ali isso que eu queria. É a única coisa que eu sabia, que eu ia sair da nutrição e eu ia fazer uma nutrição esportiva. Só que naquela época, há quase 20 anos atrás, a nutricionista esportiva, por exemplo, eu estou dando o meu exemplo, não tinha muito mercado de trabalho. As pessoas mal conseguiam e sabiam o que uma nutricionista de fato fazia. Eu falo que naquela época, as pessoas falavam assim, vou procurar uma nutricionista para fazer um regime. A gente nem usa esse termo mais hoje, né? Então, as portas foram se abrindo e hoje a porta está muito aberta. Muita coisa que não existia naquela época, hoje a gente faz com muita frequência. E o que eu fazia antes não se faz hoje, mas não porque não é necessário, porque as pessoas não aprenderam. Quem está formando agora, é recente, não aprenderam o que eu fiz muito lá atrás. Então a tecnologia hoje, ela existe e é um facilitador, mas a gente saber ali o beabá também de cálculo, como fazer tudo certinho, facilita também esse processo. Então o que eu quero dizer com essa história toda? Que eu sempre soube o que eu queria. Então eu busquei fazer isso, a minha especialização, num dos lugares que existia, que era no Rio de Janeiro. Fiz na Castelo Branco, acabei fazendo uma outra especialidade também, que eu queria garantir o que dava de mais emprego, que era o AN, né, produção. Eu fiz qualidade alimentar e nutricional em setores de alimentação e nutrição. Fiz por quê? Porque era o meu carro-chefe. Na verdade, era o que mais empregava e que as pessoas sabiam que a nutricionista ali ia ocupar um cargo e era mais fácil de arrumar um emprego. Mas eu queria a nutrição esportiva, então eu fiz o que todo mundo fazia, o que dava de emprego, e acabei fazendo também nutrição esportiva, porque eu não sabia quanto tempo eu ia levar para entrar ali como nutricionista esportiva. Então, vocês sabendo o que vocês querem de fato fazer, já é um ponto muito importante. Ter isso como ideia. Você quer atender criança, você quer atender emagrecimento, mulheres, homens, você quer entrar na produção, né, quer atender clínica, patologias, quer atender em hospital. Então, ter isso em mente é muito importante. Se você está perdido e não sabe o que você quer fazer, então, o que eu indicaria, o que eu aconselho? Você vai atender tudo que aparecer, porque isso vai te fazer estudar. Você vai pegar um paciente, por exemplo, diabético, você não sabe fazer conta para de insulina. Então, você vai saber antes da consulta que tipo de paciente você vai atender e você vai estudar antes para saber
como proceder ali, como conversar com o seu paciente. Poxa, não é sua especialidade? Não, não é sua especialidade, mas você vai aprender a atender tudo, de tudo um pouco. E aí você vai acabar mais pra frente vendo o que você gostou de fazer, qual que é o paciente ou qual que é o ramo que mais brilhou os seus olhos. Às vezes, acontece muito de aonde há a oportunidade para você inicial, depois que você sai de uma faculdade, é onde você acaba seguindo a sua linha na nutrição. Então, de repente, você consegue um emprego num hospital. Você acaba estudando, vivenciando, e aquilo ali é a sua segurança, e você vai acabar indo para esse lado e gostando daquilo. A gente gosta de fazer o que tem mais facilidade. Então, você vai atendendo os pacientes de nutrição esportiva, você vai atendendo criança e veja qual que é a área que brilha seus olhos. A partir daí, você vai acabar fazendo o seu nicho. Isso leva um tempo, a não ser que você tenha definido antes o que você realmente quer. Pensa também quem é você, como que você é, como que você relaciona com as pessoas. Se você é uma pessoa muito introvertida, que não gosta muito de falar em público, por exemplo, você não vai entrar na carreira de, por exemplo, para dar aulas. Então, não adianta você começar a querer palestrar e se isso não é uma coisa que brilha seus olhos. As coisas podem mudar? Podem mudar, porque vão surgindo oportunidades. E aí pode ser que você mude um pouco a sua concepção e passe a gostar. Porém, é mais difícil. Então, você já sair da faculdade ou você ficar ali junto com pessoas que já estão no ramo é muito mais fácil. Então, por exemplo, eu como nutricionista esportiva, estando gente ali que trabalha comigo, eles vão aprender muito com a minha rotina, o estilo de atendimento que eu faço, os aparelhos que eu uso, quais os tipos, onde eu estou. Então, por exemplo, eu sempre gostei dessa área, eu estive muito dentro do esporte. Eu sempre estive perto de atletas. Então, eu comecei a fazer atendimentos, avaliações em atletas, não ganhava muita coisa, né? Às vezes atendia um paciente, 30 pessoas num time, né? Com alunos, pessoa do time, reserva, enfim. E fazia ali uma avaliação custando 30, 20 reais, mas que era um valor para mim, que me daria um retorno, porque a prática fazia com que eu acabasse aprendendo e aquelas pessoas ali que estavam me vendo, elas já estavam sabendo com quem elas estavam conversando. Então, o meu nome começou a girar porque eu estava ali no meio. Então, é importante que vocês estejam no meio de onde vocês querem traçar a sua carreira. O esporte, não adianta eu estudar sobre nutrição esportiva se eu não gosto de esporte, se eu não pratico esporte, se eu não gosto de estar no meio do esporte. No meu caso, eu formei e conheci um atleta profissional, me casei, então eu mergulhei ali naquela rotina dele, do dia a dia, já sabendo o que eu queria. Então, eu gostava tanto da nutrição esportiva que eu acabei casando com um atleta. Então, a minha dica é isso, esteja ali, mergulhe onde você quer estar, conviva, faça algo ali. Então, se são crianças, você pode fazer um trabalho, às vezes, numa creche, numa escola, seja nos cardápios infantis, sobre crianças que têm alergias, intolerâncias, ofereça seu serviço ali para esse estabelecimento. Eles não vão saber quem você é se você não mostrar o que você pode fazer por eles. Então, se ofereça mesmo, porque você ainda não tem um nome que as pessoas conheçam. Então, vocês têm que ir atrás para poder
entrar no meio e as pessoas conhecerem seu nome.